Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Hoje nós vamos conversar sobre o empreendedorismo feminino. Nós estamos, como eu já disse, na semana do Dia Internacional da Mulher. Ontem foi dia 8. Parabéns mais uma vez a todas as mulheres. Se você é mulher e não acompanhou o nosso programa ontem, parabéns pelo seu dia que passou. E a semana toda aqui no Estilo de Vida é nossa. Por isso, nós vamos conversar com a empreendedora e psicóloga Maiara Cansanção. Ela que já tem todo um caminho pelo empreendedorismo. Acabou de dizer aqui pra gente que é mãe de 2 lindos filhos. Então já tem digamos que uma bagagem aí feminina para compartilhar com a gente. Bom dia, Maiara. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. E é verdade, né? A gente está aqui na Semana da Mulher e é um prazer estar aqui com vocês. Então, ontem foi dia 8, Dia Internacional da Mulher. Como que você acha que as mulheres são importantes e como a força delas contribui para a sociedade hoje em dia? Hoje tem muitas mulheres que são chefes de família, inclusive. Elas realmente tocam suas famílias e estão à frente, muitas vezes, encabeçando as famílias. Então a mulher hoje, quando empoderada, ela produz muito mais, ela se dá muito mais e consegue trazer muito mais recursos para a família, principalmente na educação dos seus filhos e no bem da sociedade. E o interessante é que esse empoderamento não é necessariamente um autoritarismo, né? A gente percebe que muitas pessoas, por exemplo, quando são comandadas, quando uma empresa é comandada por mulheres, não desmerecendo o comando dos homens, tá? Calma, vocês não precisam ficar preocupados, a gente reconhece também a habilidade de vocês, mas muitas vezes as pessoas comentam que quando a empresa é comandada por uma mulher, de certa forma existe um carisma maior, também não significa que ela é fraca, que ela não tenha pulso firme, mas ainda assim ela consegue levar as coisas mais maleáveis. É verdade, a gente tem dados biológicos que comprovam isso, né? Por que a mulher funciona dessa forma, tem esse lado emocional muito exacerbado e leva esse olhar humano para dentro das organizações. E a mistura dela com os homens é o que transforma uma organização num ambiente muito mais rico e muito mais próspero para quem está envolvido. Mas hoje em dia ainda existem mulheres tímidas que ainda não conseguiram se colocar de uma forma que desejam, por exemplo, no empreendedorismo ou em alguma outra área da vida? Existe sim, a maioria das mulheres sofre de uma insegurança muito forte. Então elas querem empreender, querem tomar a frente, querem entrar num cargo de gestão, mas elas sofrem com a insegurança, que é uma característica por ela ter esse lado emocional muito grande. Mas uma vez que ela trabalhe esse lado e que ela se junte a um grupo que transforme isso em poder, e quando a gente fala poder é isso que você colocou, não é autoritarismo, é o poder no sentido de poder de execução, de tomar a frente, ser protagonista mesmo da sua história e da sua vida, aí ela consegue deslanchar. Então existem grupos que podem ajudar nesse processo? Existe, inclusive nós temos um grupo aqui em Manaus que é Mulheres em Conexão e a gente trabalha justamente isso, a força da mulher para ela ficar encorajada para tomar a frente da sua vida. Essa questão da conexão também é bastante interessante, né? O nome conexão, ontem a gente estava conversando aqui, nós conversamos sobre câncer de mama e sobre algumas mulheres que superaram isso. E a gente disse exatamente sobre a contribuição que essa mulher tem de dar, a capacidade que essa mulher tem de contribuir para a sociedade. Então, quer dizer, eu passei por um processo muito complicado, eu já passei por momentos difíceis, tive uma longa caminhada que foi dolorosa, mas ainda assim eu consigo enxergar os outros à minha volta. É mais ou menos a questão da contribuição. É isso mesmo, e o interessante é que a gente iniciou o processo sendo só um grupo de empreendedorismo, mas entraram mulheres que não eram empreendedoras, funcionárias públicas, de iniciativa privada, e a gente percebeu que muito mais forte que o empreendedorismo é a conexão do feminino. Então as mulheres se conectarem para elas se fortalecerem e a gente traz muitos homens para o grupo para palestrarem, trocarem ideias que ajudam muito a gente nesse processo de protagonismo. Você começou dizendo que algumas mulheres comandam a sua própria casa. É possível que a gente empreenda em outros quesitos, em outros ambientes? Por exemplo, talvez eu não seja necessariamente uma empreendedora e não trabalhe com empreendedorismo em si, aquela coisa, digamos que concreta, mas ainda assim, dentro do meu emprego, eu posso empreender de alguma forma. Pode, a gente chama isso de intraempreendedorismo, que é aquele que empreende dentro da sua empresa. E o interessante, dentro da empresa que trabalha, e eu acho interessante hoje os empreendedores de vida, que são aqueles que modificam o seu meio, modificam o seu ambiente, não só dentro de uma organização, mas dentro da sua vida, inovam onde quer que estejam, seja em relacionamentos de amigos, seja na família, trazem esse sangue empreendedor, esse comportamento empreendedor para qualquer ambiente. Nesse caso, a mulher tem mais facilidade ou os homens estão à frente da gente? A mulher tem mais facilidade e o interessante é que a mulher, ela aqui no Amazonas ocupa 57% dos cargos de empreendedores. Então, de 100% de empreendedores, as mulheres são 57%
formalizados. Então, desde o quesito formal até o quesito mesmo de carisma, de envolvimento, a mulher ela tem essa facilidade, sim. E qual é a importância dos homens, para você que é homem e está assistindo, não se sentir assim menosprezado, né? Você tem uma importância sim. Qual é a importância do homem na vida de uma mulher empreendedora que está sempre em contato com tudo, que tem filho, que tem casa, que tem um emprego e que tem um esposo, um marido também para cuidar? O que esse homem pode fazer para auxiliar essa mulher ou de que forma eles podem caminhar juntos? Perfeita pergunta. O homem, quando ele auxilia a mulher, quando ele traz essa partilha, auxilia na agenda, na condução dos filhos, da casa, etc., o casal em si prospera muito mais. Imagina você se o homem traz uma receita significativa para casa e a mulher também. A propensão deles terem férias mais interessantes, os filhos estudarem em escolas melhores, terem uma condição de vida mais confortável é muito maior. Porque ele não precisa ser o único provedor. Hoje ele tem essa mulher que quer se realizar profissionalmente, que traz essa receita para casa e todo mundo na família acaba que se beneficia. Mas para isso a gente precisa ter a mente aberta, né, Mayara? Precisa. Alguns homens não aceitam ainda esse tipo de modelo familiar, digamos assim, e algumas mulheres também não aceitam ainda esse tipo de plano que a gente constrói. É verdade, isso é muito característico de família para família. Depende muito da dinâmica familiar de cada um. Mas uma vez que a gente consegue perceber que se a gente tiver o nosso papel enquanto mulher e eles tiverem um papel enquanto homem e respeitar esses papéis, a gente consegue fluir muito mais. Ainda respeitando algumas famílias que ainda são um pouco mais machistas, mas uma vez que o homem perceba e que a mulher também perceba que ela pode contribuir, a família enriquece, a família prospera. A gente vê muitos casos de famílias que deram certo porque as mulheres gerenciaram, inclusive, a vida intelectual e profissional dos filhos. Isso quer dizer, inclusive, que você ser machista ou que você ser preconceituoso em relação a isso não significa não ter papéis, não estipular papéis. Então, quer dizer, você disse que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Existe, sim, a divisão de papéis ali e um vai auxiliando o outro da forma que pode, mas isso não necessariamente significa machismo. A divisão de tarefas não significa machismo. Pelo contrário, significa que o casal tem flexibilidade, que o homem é flexível a respeitar o espaço da mulher, porque a mulher também gosta de se cuidar, de um salão e etc. E tem que gostar, né? Tem que gostar. E eles também gostam quando a gente faz isso, quando a gente está bem e se cuida. E a mulher também gosta de ter um homem que provém, que cuida, que conduz a casa. Então acaba que no final essa diferença de papéis é benéfica para todos. É interessante até que as pessoas se permitam pensar desse jeito, né? Dessa forma, porque a gente está numa onda de feminismo tão grande e porque você olhou pra mim e disse que eu sou bonita, você já tá sendo machista. Que às vezes a gente não se permite, por exemplo, gostar de um homem que é o provedor da casa, mas é um direito seu você gostar de um homem assim como a outra pessoa que gosta de prover pode ser a provedora também e é direito dela gostar de ser assim. Então, quer dizer, se cada um respeitar o limite que vai colocando, né? É verdade. A gente consegue unificar a coisa. Um equilíbrio, é verdade, Isabelle. Porque hoje a gente vive uma sociedade que busca muito a felicidade. Então, a felicidade ela é muito subjetiva. O que é ser feliz para um não é ser feliz para o outro. Tem uns que preferem ter a mulher conduzindo a casa e outros que preferem ter o homem conduzindo a casa. E os que preferem o nivelamento desses papéis, que deixam muito mais flexível e muito mais leve para todos os envolvidos. Mas a gente tem que respeitar a forma e a dinâmica familiar de cada um. E quando a gente fala em empreendedorismo, eu acredito que esse do equilíbrio, a nossa última opção, seja o ideal, né? Principalmente se esse homem também está inserido no empreendedorismo junto com a mulher. É verdade, porque uma vez que ela tem que administrar tanto a casa, quanto a família, quanto os negócios juntos, o papel fica muito mais delicado, precisa haver um respeito muito maior até para que os negócios também não desandem. Então, a chave de tudo isso é muita comunicação. A comunicação entre o casal, dizer o que gosta, o que não gosta, para poder não deixar criar uma bola de neve e, sobretudo, o respeito. Nós temos uma pergunta da nossa telespectadora Luana Carla, lá do Parque 10. Ela disse o seguinte: bom dia, estou querendo entrar no mercado empreendedor, mas tenho medo de não dar certo. O que devo fazer para ficar mais segura com relação a esse sonho? Tenho medo de meus filhos ficarem em segundo plano. Tem como conciliar? Você pergunta para a pessoa exata. Tem sim como conciliar. É a dúvida da maioria das mulheres, esse medo realmente de não dar certo. E você não está sozinha. Tanto a mulher quanto o homem, quando parte para esse momento de empreender, que é uma carreira muito solo, muito única, ele tem esse medo, ele tem esse receio e isso muitas vezes é o que te trava. Então eu costumo dizer que você tem que procurar um lugar que você tenha habilidade, que você goste de empreender. Para você começar, muitas vezes você vai perceber que consegue até começar de casa. A gente tem no nosso grupo mulheres que fazem bolo, por exemplo, começaram de casa, uniram as coisas e hoje fornecem muito.
Então, eu até recomendo seguir o nosso grupo no Instagram, que é o Mulheres em Conexão, para estar sempre atenta às nossas dicas. Ver a gente no canal do YouTube também, porque a gente está sempre dando dicas nesse segmento para a mulher, enfim, criar coragem para poder empreender. E perceber que os filhos não vão ficar em segundo plano. Como eu te falei no início, eu tenho 2 filhos e eles não são segundo plano da minha vida. Pelo contrário, tudo que eu faço é em prol deles. Você tem a possibilidade de adequar a sua agenda da forma que você necessita ou que esteja, assim, mais próximo à sua rotina? Na questão dos filhos, por exemplo, amanhã tem uma apresentação na escola e, na realidade, como você é empreendedora do seu próprio negócio, então você consegue conciliar as coisas, né? Hoje eu não vou aparecer na empresa por causa dos meus filhos, amanhã eu trabalho um pouco mais de horas do que deveria para poder cobrir o dia de hoje. Tem essa flexibilidade? Tem muito essa flexibilidade e isso é muito o que leva as mulheres a empreenderem hoje. Amanhã tem um pediatra, tem uma festinha na escola, tem um aniversário. Então isso é uma das coisas que leva muito a mulher a empreender também. E eu fiz um artigo recentemente sobre isso, sobre a agenda ser importante para a mulher que quer empreender. E o muito interessante disso, Isabelle, é que assim, a internet hoje ajuda muito a gente. Então às vezes você não vai para a empresa porque está com um filho por algum motivo, mas você consegue administrar uma coisa ou outra pela internet, pelo WhatsApp, com os funcionários e tudo mais. Os funcionários precisam enxergar na pessoa que é empreendedora, na pessoa que está comandando, uma força e uma estabilidade? É essencial para que o negócio flua. Eles precisam perceber que você é mulher, você é líder, mas você também é mãe. E também não confundir esses papéis. Você na empresa é empreendedora, é empregadora, você não é mãe dos seus funcionários. Isso também é um problema que as mulheres muitas vezes atravessam, é esse misturar. Mas eles perceberem que eles têm estabilidade, que você cumpre com seus compromissos e que você honra com a sua palavra. Em relação a essa questão de confundir os papéis, vai muito da postura também, né? Postura com que você se coloca. Então, quer dizer, nós somos mais frágeis, somos mais sensíveis, mas ainda assim precisamos demonstrar a força que a gente tem no momento que é necessário. É verdade, mas o homem também tem essa sensibilidade, né? Quando ele tem esse lado sensível, ele aflora muito. Só que ele tem uma capacidade muito maior de conter essas emoções. E uma vez a mulher que consegue conter suas emoções, que é o que a gente chama de inteligência emocional, não é simplesmente o controlar, é ter inteligência para agir, ela deslancha muito nos negócios, porque ela consegue trazer esse funcionário para a realidade da empresa e comprar o negócio como se ele fosse seu. Maiara Caroline, ela trabalha no distrito, ela é do distrito e ela tem uma pergunta pra gente, mas nós vamos saber assim que nós voltarmos do intervalo. E se você quiser enviar a sua participação também, pode enviar para o nosso WhatsApp, 92 é o código de Manaus, 98111 4512. Se você tiver alguma coisa também para contar pra gente, alguma experiência que você tenha passado, ou se você também é uma empreendedora, você empreendeu há pouco ou muito tempo, manda pra gente a sua história que a gente vai adorar conhecer.